Então, o primeiro caminho para receber o Espírito Santo é estar com a vida em ordem, correto? Ele disse o seguinte, veja, isso aqui é muito importante. Eu não acredito que os crentes tenham isto, que eu vou ler aqui, na mensagem Espíritos Sedutores, parágrafo 90. Eu não creio que os crentes tenham isto. Agora, também eu creio, se você não tem o Espírito Santo, você pode estar preso nisso aqui, e isto aqui vai te impedir de caminhar e tendo uma vida cheia do Espírito Santo e de vitória. O Rambam diz o seguinte, entre muitas pessoas, encontramos onde emoções e assim por diante ali tornaram-se mexeriqueiros. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante ali se tornaram ou tornaram-se mexericos, calúnias, todos os tipos de coisas ímpias. Ímpia, mexeriqueiro faz o papel de ímpio. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja. É poder demoníaco. Quando Deus está usando um homem, falando as coisas boas, o Espírito está ali. Mas se um homem começa a falar e maldizer e ser um crítico, ele tem que entender que é o diabo que está falando na boca dele. É o diabo. O profeta que diz. É poder demoníaco. O espírito de homens e de mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam passar e dizer, isto não é correto, isto não é correto, e aquilo não é correto. Se você buscar a origem disso, ir na origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo o alvoroço que está, fazendo o alvoroço que não está correto. Deus detesta discórdia entre irmãos. Deus me guarde desse espírito de causar discórdia entre irmãos. Amém? Deus te guarde disso. Porque você não será abençoado, vai impedir as bênçãos chegarem muitos. Porque quando uma pessoa está com a vida errada, atrapalha meia dúzia que está ao redor dela, ou até mais uma família toda. Então o profeta diz, seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele, e enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com os irmãos, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus, e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar. Todos crerão nisso, porque você é o sal da terra, disse o irmão Branham. Vou falar uma coisinha para vocês, bem simples, mas que tem um peso muito grande. Tem pessoas que elas se alegram mais com a desgraça do que com as bênçãos de Deus. Se eu dissesse assim, eu conheço o irmão que caiu em adultério, encontrei o bêbado ali, encontrei com outra mulher, começo a contar, sabe, e entrar na parte escura, negra da vida dele.
Então aquele outro irmão ouvindo, se admira. Puxa vida, coitado do irmão, né? Aí ele chega também e já continua na mesma linha, vai levando a coisa. Mas se você chegar para o irmão e dizer assim, sabe, o pastor está orando e um cego abriu os olhos, foi curado. Aquilo morre ali, amém, graças a Deus, Deus curou o cego, foi bom, né? Acabou a conversa. Essa notícia vai correr a vizinhança inteira, não sai nem da casa dele. A outra vai tão longe. Então o diabo está mais preocupado em disseminar contendas. O diabo está preocupado em disseminar contendas entre irmãos e levar todo tipo de lixo e notícia do mundo na casa dos irmãos ou em qualquer outro irmão. Mas o Espírito Santo quer levar bondade, doçura, amor, graça e misericórdia. Amém? E nós estamos ocupados nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo. Amém? Agora vamos ler a Bíblia então. Números 14, 21. Eu tomei uma palavra nesta noite aqui para falar. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz. Não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Amém. Leia o 26 comigo. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vós foram contados segundo a toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes, porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu aperto. Senhor Jesus, estamos diante de um
de uma grande lição nesta noite. Isso nos faz pensar, nos faz meditar. Isso nos leva a um ponto, Senhor, que faz nossos corações temer e tremer em sua presença, olhando a sombra ali atrás dos tipos e vendo os acontecimentos hoje. Senhor, não deixa que um coração perverso venha nos guiar. Não deixe, meu Deus, que a incredulidade venha nos rodear, mas que a doçura, que o amor e a graça do Senhor possa nos levar cada passo dessa jornada, e a nossa vida seja um instrumento vivo de testemunho, de que servimos o Senhor, que estamos dispostos a submeter a tudo quanto o Senhor nos ensina, para aquele dia herdar a terra, herdar aquele lar que nos espera do outro lado. Pai, nós oramos, sabendo que o Espírito Santo tratará conosco nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero fazer só um pequeno fundo aqui, para mostrar para vocês isto aqui, porque é um assunto de ensinamento. E você não pode levar uma igreja receber adoção se ela não passar pelos processos de ensinamento. Por exemplo, adoção é quando o filho, ele é tão sábio e ele executa as obras do pai com a mesma perfeição do pai. Está na mensagem de adoção. O Senhor Jesus foi para o Jordão, foi batizado pelo profeta João. Quando ele batizou, os céus e a terra se encontraram, ele se fez como um de nós. O Espírito veio sobre ele, a primeira coisa que o Espírito fez, o levou para o deserto. A primeira coisa que aconteceu na vida do Senhor foi quando ele foi batizado e o Espírito veio sobre ele e a voz disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar." E o Espírito o guiou para o deserto. Ele ficou 40 dias no deserto. Ele ficou no deserto 40 dias e noites. Ele jejuou por 40 dias e noites. Ele esteve o mesmo número de dias no deserto, de dias que Moisés ficou na montanha. 40 dias Moisés ficou na montanha. 40 dias o Senhor ficou no deserto. Quando ele veio do deserto, ele passou pela prova de São Mateus 4. O diabo ofereceu para ele: olha, faça essas pedras transformarem em pães. Ele queria que o Senhor fizesse um milagre, o diabo. Ele queria que ele fizesse um espetáculo. Ele disse, repetindo uma escritura de Deuteronômio: o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo levou ele num alto monte e mostrou todas as glórias do mundo e disse: eu darei tudo isso a você, se prostrado me adorares. O Senhor disse para ele: somente o Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás. O Senhor levou ele no pináculo do templo, disse: atira daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. Ele disse: não tentará o Senhor seu Deus. O que ele usou? Qual a força que ele usou? Qual é o método que ele usou? Ele não usou outra coisa a não ser a palavra que estava lá no livro de Moisés. Então o que você vai usar é uma coisa só, é a palavra. Sem ela não há recursos, mas com ela temos todos os recursos dos céus e da terra. Agora, essa foi uma prova. Depois, ele passou por vários caminhos,
Até que chegou uma hora que o Senhor pegou 3 homens, Pedro, João e Tiago, os levou no monte, chamado no Monte da Transfiguração, transfigurou-se diante deles, e a voz disse, ecoou no monte, este é o meu filho amado. Aí ele ouviu. Agora o irmão Blanda diz que ali foi uma pré-estreia do rápido. Estava Moisés e Elias. Moisés representava os santos que irão ressuscitar. Elias, os santos que irão no rápido. E o Senhor estava ali. Então a voz disse, esse é o meu filho amado. O que foi Moisés, foi ele que ele deu a Moisés. O que foi Elias, ele estava em Elias. Elias não seria Elias sem ele. Moisés não seria Moisés sem ele. Entenderam? Então este é ele, a ele eu vi. E o profeta disse que a igreja, o homem, quando recebe a adoção, quando ele é selado, batizado com o Espírito Santo, ele é adotado pelo Pai. Ele entra no reino de Deus. Até ele receber a adoção plena. Quando a sua voz for tão boa quanto a dele. Quando a nossa palavra ser tão boa como esta Bíblia. Então, o que nós falamos representa muito, tem muito peso. Se a minha boca é uma ferramenta só para falar o que não deve, Deus nunca vai usar isso aqui para nada. Mas se a minha boca, se a minha voz é a serviço do Senhor, então Deus tomará um dia esta voz e falará por ela, como falou pelo profeta Moisés, como falou pelo profeta irmão Branda e tantos outros. Ele quer tomar a sua voz e fazer esta palavra viver. Mas nós temos que ter maturidade. Nós temos que ter um crescimento, a estatura completa de Cristo para falar esta palavra. E a hora para isso tem chegado. Este é o desespero que aperta qualquer um. Nós contamos da história da questão de esquilos. O profeta disse, eu vi esquilos vir à existência por 6 vezes. Nós ouvimos falar que ele parou a tempestade e o Senhor o convidou para passear na montanha. Nós sabemos tudo isso, que ele ressuscitou um peixinho, que ele curou uma gambazinha que estava quase morta. Maravilhoso isto! Mas o profeta, quando estava fazendo aquilo, Deus estava trabalhando com ele, aonde o Senhor queria levar esta igreja. Pregamos, cremos nisto. Agora, o negócio é conosco. Agora é um caso pessoal. Isso não é brincadeira. Agora é conosco a coisa. Não é com um grupo de pessoas. Não é com o bispo, não é com o pastor. É com cada um de nós. O momento desta palavra tornar-se viva em nossa boca chegou. É só você dar uma espiadinha na condição que o mundo está, a depravação do mundo e das igrejas, então você vai ver, quanto mais escurece de um lado, mais luz tem do outro. Amém? Quanto pior, mais ruim está o mundo, melhor está para o crente. Mas o crente realmente que está separado do mundo. Não é um misturador. Deus não mistura, Deus separa. Se Deus te separou, então seja grato a Ele. Amém. Agora, você observe uma coisa. Aquele povo que nós lemos aqui, eu tomei esta palavra. Em Caleb houve outro espírito. Em Caleb, sabe quem foi Caleb, né? Era o homem de Josué. Sabe quem é você? É o homem, é a mulher do Espírito Santo. O Espírito Santo é Josué na igreja. Então, em Caleb houve outro espírito e diz, olha, desta geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb vão entrar na promessa. Eles não creram. Eles não receberam. Eles murmuraram, eram murmuradores. Para o crente carnal está tudo errado. Ele nunca se emenda. Não é verdade?
está tudo errado. O pastor está errado, o diácono está errado, a igreja está errada. Ele é o sabichão, ele é o certo. Esse espírito é terrível. E o povo de Israel estava tudo errado com Moisés. Estava tudo errado com Deus. Mas na hora de comer o maná, por que vocês não perguntaram de onde vinha? Quem fazia tanto pão para 2 milhões de pessoas? Na hora de beber da água da rocha, perguntar: quem tirou água desta rocha para vocês? Mesmo assim, eles vendo a glória de Deus, vendo o pilar de fogo, a nuvem durante o dia, Deus falando, trovejando ali através de Moisés, eles ainda murmuraram e disseram assim: olha, seria bom de voltar para o Egito. Seria bom de ficar lá. Eles tinham tudo. E sabe o que Deus fez? Deus disse assim: olha, Moisés ficou 40 dias para receber esta palavra. Certo? Amém? Moisés ficou no monte 40 dias para receber esta palavra, para eles serem abençoados por ela. Esses 12 espias ficaram 40 dias em Canaã, conheceram toda esta terra. Então, eles vão ficar 40 anos rodeando ela, até que eles apodreçam no deserto. 40 dias no monte, Moisés recebe a palavra. 40 dias os espias ficam em Canaã e espiam toda a terra. Agora, eles ficaram tão perto da terra, que eles podiam ver a terra do outro lado do Jordão. Eles ficaram tão perto da terra, que eles comeram do fruto da terra. Sentiram o sabor de Canaã. Tem pessoa que chega tão perto do Espírito Santo, que sente o sabor do Espírito, mas não recebe. Porque entrar nessa terra, você vai ter que entrar com coragem para lutar. Lá em Canaã não tinha ninguém de braço cruzado, não. Lá em Canaã não tinha ninguém tranquilo, não. Lá em Canaã eles tinham uma missão: limpar a terra. Lá em Canaã eles trabalharam. Lá em Canaã não tinha maná. Eles tinham que plantar, comer o trigo da terra. Você tem que ter vida pessoal com Deus. Você tem que ter uma experiência com Deus. Você não vive da experiência do pai e da mãe. Você tem que viver da sua própria experiência com Deus. É isso que aconteceu com eles. Essa é a verdade. Não tinha mais maná, tinha que plantar. Tinha 7 nações para eles limpar aquela terra. Eles entraram lá para trabalhar. Eles entraram para lutar. Você creu na mensagem? É para lutar, é para orar, é para viver, é para testemunhar. Amém? Você não está de braços cruzados. Você está disposto a levar a coisa a sério. Amém? Agora você vê bem, eles caminhando, foram direto para um lugar chamado Cádiz Barneia. Direto. Dizendo assim: estamos caminhando para a vida. Estavam caminhando para a morte. Caminhando para a morte. Que eles morreram em Cádiz Barneia. Porque foi lá em Cádiz que eles comeram do fruto da terra. E foi lá em Cádiz que eles negaram tudo. Foi lá em Cádiz que 10 espias levantaram contra Josué e Caleb. Agora, a promessa está escrito assim: aonde Abraão peregrinou, eu darei aquela terra. Aonde Abraão pôs os seus pés, eu prometi para ele que eu daria aos filhos de Israel. Aonde Jesus colocou os seus pés, ele prometeu nos dar. Amém. Onde Jesus andou, é por onde nós andamos. Ele venceu cada demônio, e nós vencemos cada demônio.
Ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu a tirania do pecado. Aonde o meu Senhor caminhou, você caminha. Onde Abraão foi, Israel também foi. Ele foi para a sepultura, e a sepultura não deixou ele preso ali. Ele rompeu os grilhões da morte. Amém. Deixa o diabo colocar um crente na sepultura, ele ressuscitará, porque ele vai com o poder da ressurreição na sua alma. Se os filhos de Israel, na sombra, no tipo, no natural, eles receberam cada pedacinho aonde Abraão caminhou, aonde o Senhor caminhou, você caminha. Você não vê sequer no monte da tentação o diabo fica frustrado ali e derrotado. Você não vê o Senhor Jesus sequer em um fracasso. Deus levantou esta igreja para nunca fracassar. Que o maior fracasso de um crente é ir para o inferno. O maior fracasso de um crente é apodrecer na sepultura e levantar na segunda ressurreição para ser julgado. O maior fracasso de um crente é descrer desta verdade. O maior fracasso de um crente é voltar atrás em tempos de tempestades. Esse é o fracasso de um crente. Mas, quando Deus, ele levanta um homem, ele coloca naquele homem o seu caráter. E ele, aqui na terra, é uma voz. A sua vida é uma voz. A sua vida testifica que Jesus está ressuscitado. A sua vida diz que a morte foi vencida. Por isto, que por onde ele passou, ele venceu todo o inimigo. E você que não tem que lutar contra nenhum mais, você só tem que caminhar por onde ele passou. Lá em Israel, tinha sangue na vega da porta. A morte não entrou nas habitações dos hebreus. Aí o profeta fala que hoje o sangue é o Espírito Santo. Ele vai só respeitar quem tem o Espírito Santo, quem não tem irá para a tribulação. Agora, vamos ver a maneira que o profeta faria com uma igreja. Isso é muito importante, preste muita atenção, que eu não vou longe nesta noite. Nós estamos aqui com a igreja aberta desde a manhã. Cheguei aqui, irmão Vostop aqui. E amanhã, se você quer receber o Espírito Santo mesmo, o dia todo a igreja está aberta, pode vir orar aqui. Pode passar o dia orando aqui. Quem tem sede, venha a mim e beba. Agora, eu simplesmente lhe darei uma pequena noção. Se eu tivesse que pastorear esta igreja que está vindo, se Deus me chamasse para pastoreá-la, aqui está a maneira que eu a dirigiria. Então, veja como o profeta faria. Ele está dizendo, essa é a maneira que eu faria se eu fosse pastor dessa igreja. Que ele não era pastor da Tabernáculo Brana, ele era um missionário. O pastor da Tabernáculo Brana foi o irmão Neville. E ele disse, eu não tenho medo disso não. O que o profeta disse. Se Deus me chamasse para pastoreá-la, aqui está a maneira que eu dirigiria. Eu tentaria encontrar cada pessoa ali que tivesse um dom. Eu faria com que os serviços começassem em um cômodo só para eles. Que os cultos começassem num lugar separado só para eles. E deixava-os ali em espírito.
E a primeira coisa, você sabe, desce, ele tem o dom de falar em línguas. Ele fala em línguas e todo mundo permanece calado. Então, um levanta e interpreta o que ele diz. Agora, antes que aquilo possa ser entregue à igreja, a Bíblia diz que isto tem que ser julgado entre 2 ou 3 testemunhas. Agora, aquele é um homem, o qual tem discernimento de espírito. Porque, muitas vezes, poderes malignos entram ali. Paulo falou disto. Mas então, o poder de Deus está ali também. Mostra-me uma congregação onde o diabo não vem. Ele diz, mostra-me uma congregação onde o diabo não vem. Mostre-me onde os filhos de Deus estão reunidos, que Satanás não esteja no meio deles. Agora você tem que discernir, né? Satanás não vai chegar aqui não com chifrão, assim não, com um rabão virado para cima aqui. Ele não vai chegar aqui não assim, com os olhos esbugalhados, não. Ele vai chegar aqui, mas a língua dele é terrível. O comportamento dele, a maneira dele, saber como que ele atua. Conhecer a estratégia do diabo. É tudo. Então, não franzo suas sobrancelhas com isto. Satanás está em todos os lugares. Agora, aqui estamos. Alguém fala em línguas. Agora, há 3 assentados lá que têm o espírito de discernimento. E um que fala em línguas e entrega a mensagem. Agora, não pode ser citações da Escritura, porque Deus não usa repetições em vão. Ele nos disse para não fazê-lo. Então, não é aquilo. É uma mensagem para a igreja. Até aqui, tivemos 2 coisas neste reavivamento. Observe o que cada um deles eram. Perfeitos, bem em cima do ponto. Movendo. Um homem levantou e falou em línguas. Ele está fazendo um reavivamento aqui em Mombrana. Já está há alguns dias com esse trabalho aqui. Ele está dizendo aqui, durante a mensagem. É um reavivamento. E um homem, então, o irmão Brano deu uma paradinha e disse o seguinte. Logo algo rapidamente me apanhou o irmão Brana. Me apanhou e disse de outro modo, bendito é aquele que crê que isto vem do Senhor. Veja só, o fio de navalha. O homem chegou e disse, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mombrana estranhou aquilo e deu uma parada. Depois, o profeta dá a interpretação e diz, bendito é aquele que crê que isto vem do Senhor. Mas tem mais uma coisinha aqui. Vem. Então o Espírito Santo caiu no edifício, ontem à noite. Isto é para edificação. Eu estava lá de pé tentando dizer às pessoas que elas devem receber o Espírito Santo. Ele falando, eu estava lá de pé dizendo para as pessoas que elas deveriam receber o Espírito Santo. E o diabo vinha no meio do povo dizendo, não ouçam, fiquem quietos. Está aqui. O profeta dizendo, instruindo a igreja para receber o Espírito Santo. O diabo chegava e falava por outra pessoa, fique quieto. O bicho é petulante, né? Então, o diabo vinha no meio do povo dizendo, não ouçam, fiquem quietos. A minha irmã disse, viu, eu estava tão alegre, a irmã da carne, estava tão alegre quando você estava pregando, senti se eu pudesse levantar, pular pela parede. Olha o ato, olha o acontecimento aqui.
Às vezes, pequenas atitudes, você manda o Espírito Santo muito longe da sua vida. E depois você vai buscar por ele. E como diz a história, agora a Inês é morta. Não é esparramar brasa, não. Mas pequenas atitudes nossas, com a igreja, com o pastor, com o irmão, com a irmã, você pode entristecer o Espírito Santo e nunca mais você acertar o caminho. Você não pode blasfemar contra ele, a menos que você venha ignorar a obra que ele está fazendo, realizando em nosso meio. Isso aqui desceu no meu coração, isso é para a minha igreja. Agora, eu quero que vocês entendam o porquê disto. Porque eu preciso de homens aqui que tenham discernimento disso, não de moleque, de criança, mas de homem espiritual que tenha discernimento, que reúna para esse trabalho, que reúna para orar, e que Deus se manifeste, e que eles sejam maduros para dizer, isso aqui foi Deus, eu tenho discernimento. Falou em línguas, então eu tenho interpretação aqui. Agora, até quando a gente vai ficar aí, à mercê de tudo isso? A igreja tem que avançar, tem que caminhar. Agora, nada funciona fora de ordem. Nem a sua vida pessoal, nem a igreja. Tem que ter uma ordem. Agora você está vendo? A irmã do profeta disse, você estava pregando, eu quase pulava na parede. Eu disse, levante e pule. Isso é tudo. Mas o que vão pensar de mim se eu der um pulo na parede? O que vão falar de mim se alguém falar em língua da interpretação? Vão dizer que eu sou um falso? Quando estiver chorando, dizendo, Senhor, eu, lá naquele dia, naquele lugar, assim, eu cometi um pecado, Senhor, e aquilo está acusando meu coração, eu quero ficar livre dele. Mas a pessoa não fala isso não. É que o outro vai escutar o que eu estou falando. Enquanto você tiver essa preocupação com a parte humana, você não vai dar liberdade para o Espírito. Então eu disse para ela pular. Ela disse, mas quando você continuou fazendo aquilo, as pessoas começaram a gritar, então eu simplesmente senti como se eu fosse algo velho. Quando você estava pregando, Billy, tive vontade de pular na parede, e eu disse, por que você não fez isso então? Por que você não pulou? Ela disse, as pessoas começaram a gritar. E ela disse, então eu simplesmente senti como se eu fosse algo velho. Nada. Eu disse, isto é o diabo. O profeta disse, isto é o diabo. Isto é Satanás. Quando ele veio para fazer aquilo, eu disse, você deveria ter levantado de qualquer maneira. Nós somos sacerdotes de Deus, fazendo sacrifícios espirituais, sacrifício dos frutos dos nossos lábios, dando louvores ao seu nome. Você deveria ter feito, levantado e sapateado por todo o edifício. Amém? Porque isso desceu no seu coração, disse, eu não tive coragem, o que as pessoas iam fazer ali, que começaram a gritar, eu fiquei toda apavorada. Bem, agora, aqui está o que aconteceu. Então o Espírito Santo quebrantou, porque aquilo era simplesmente, bendito é aquele que creu. 2 ou 3 noites diretas, eu tentei colocar aquilo lá dentro. E então o Espírito Santo falou e disse, sobre a inspiração, disse, bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, eu disse outra vez: bendito é aquele que crê que o Senhor tem vindo nisto. Vê você? Tenho simplesmente falado nisto. E o Espírito Santo é Deus, Ele mesmo em você. Eles apanharam isto. E então o Espírito Santo caiu no meio das pessoas, como ela edifica a profecia, as pessoas. Agora, há uma diferença entre profecia e profeta. A profecia vem de um para outro. A profecia vem de um para outro. Mas um profeta é nascido desde o berço, um profeta. Eles têm o assim diz o Senhor, ninguém os julga. Você não os vê. Antes de Isaías ou Jeremias, nenhum daqueles profetas, porque eles tinham assim diz o Senhor. Mas um espírito de profecia no meio do povo, você tem que observar aquilo, porque Satanás entra ali. Agora, mas isso deve ser julgado. Amém? A igreja que o profeta disse que ele teria, deixa eu continuar aqui, só mais um pouquinho. Ele disse: eu reuniria aquelas pessoas que têm dor 1 hora antes do culto, em um lugar separado. Estavam em oração e espírito. E quando saísse uma profecia, línguas, interpretação, ela era escrita e julgada por 3. Julgada por 3 pessoas que têm discernimento. Vinha e passava aquilo para a igreja. Se dissesse: amanhã saia da sua casa às 3 horas, porque às 4 vai vir lá um furacão, ou seja, vai vir lá uma tempestade para derrubar a sua casa. Então aquela pessoa, às 3 horas saía e abandonaria a sua casa. Imediatamente aquilo tomava lugar. Ele diz: e se aquela casa não cair na hora que o profeta falou, então vocês esquecem, porque um demônio entrou no meio de vocês e fez profetizar de maneira errada. Então tem que cumprir exatamente o dia e a hora, e como foi o assim diz o Senhor. Amém? Bem, agora, o Espírito Santo, o vaso que tem azeite e tem luz brilhando, azeite queimando, quer dizer que jamais uma pessoa que tem o Espírito Santo vai trazer um ensinamento errado para a igreja. Vai trazer uma profecia errada. Porque o Espírito que está naquele homem, ele é sujeito ao Espírito. Ele só vai falar se aquilo descer no seu coração, ele está seguro que é o Espírito Santo. Você precisa tê-lo para saber a hora que ele está falando e quanto ele está ficando em silêncio também. Amém? Porque as pessoas engolem qualquer doutrina por aí. Qualquer ventinho de doutrina está derrubando todo mundo. Qualquer coisinha que acontece ali, já arrasta um pouco para lá, um pouco para cá, e já divide o grupo, e já sai coisas erradas por todo lado. Ninguém me procura para falar essas doutrinas que estão por aí. Porque sabe quem eu sou. Porque sabe quem eu sou. Por que não vai me procurar para falar as amarelinhas deles? Por que não liga para mim? Eu tenho site, eu tenho meu e-mail no site. Por que não manda isso para mim? Entendeu? O diabo sabe com quem ele está mexendo. Ele é bom, mas não é muito. Agora, veja isso aqui. Vou entrar em algo aqui agora, antes da oração. E quero que vocês prestem muita atenção sobre o que vou falar aqui. O Mombrana disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores. O Mombrana, ele criou esquilos, não foi, irmão Ivo? Por 6 vezes.
Ele parou uma tempestade de neve brutal. E depois que a tempestade parou, o Senhor falou para ele, venha passear comigo. Não foi? Agora, se o Senhor faz para o irmão Brana, fala para esta montanha sair daqui e lá para o outro espaço desta nação, tenho certeza que ele não duvidaria. Ele faria com a montanha. E a montanha teria que sair do lugar. Amém? Ou cremos no que está escrito, ou a gente vai sempre ficar à margem, à mercê de tudo isto. Mandou para a tempestade. Mas ele podia mandar fazer a montanha sair da frente. Isso aconteceria da mesma maneira como a tempestade parou. Amém? Ele mandou tirar aquele peixinho da água, ressuscitou um peixinho. Tá? Mas se fosse um cadáver apodrecendo, morto há um mês, se o Senhor falasse, naquela hora, aquele cadáver saía ressuscitado da água. Por quê? Porque ele disse, se o Senhor falar para mim, ir lá no cemitério e chamar para fora George Washington da sepultura, eu vou chamar a imprensa. Eu vou chamar a imprensa americana e vou falar assim para eles, olha, tal hora se assim, Abraão, ou seja, George Washington sairá da sepultura. Eu pararia do lado da sua sepultura e naquela hora eu chamaria, eles registrariam o acontecimento. Ele não estava fazendo uma fantasia, ele não estava colocando lenha, não, na fogueira. Ele sabia que nada era impossível quando o Senhor falasse, porque ele era um profeta, amém? Ele recebia do Senhor, antes que ele falasse, ele via aquilo acontecer, amém? Jeremias disse assim, antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, eu já sabia que eu era um profeta quando eu nasci, amém? Antes que eu fosse um feto, eu já sabia que eu seria um profeta. Quando eu vi o mundo, o Senhor me disse, Jeremias, antes que você nascesse, eu te constituí profeta para as nações. Você nasce o que você é, meu irmão. Você não se faz, você já nasceu feito, amém? Você tem que crer que você nasceu predestinado para isto, amém? É isto. Se você não crê na sua eleição, se você não crê que o Espírito Santo é para você, então nem comece. Nem comece. Mas se eu estou aqui, com essa Bíblia Sagrada na minha frente, pregando esta mensagem, então eu tenho que crer que um dom divino está aqui em favor de uma igreja. Eu não vou perder o respeito por aquilo que está em mim. Eu tenho que respeitar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que crer neste ofício que está aqui. Se eu não creio que eu sou um pastor, quem que vai crer? Você tem que crer que você é, meu irmão. E respeitar aquilo que você é. Tem pessoa que não se respeita e exige respeito dos outros. Entenderam? Não se respeita e quer respeito dos outros. Mulher anda nua na rua, quando leva uma cantada aí, e leva o camarada para a delegacia, fala que ela foi assediada. Ela não se respeita. Ela não se respeita. Primeira coisa, você tem que se respeitar, para Deus poder trabalhar com você. Mas isso aqui é importante. Agora veja bem. Se ele fosse para o Pai, disse o Senhor Jesus, o Espírito Santo viria. Outra escritura diz, se eu não for, o Consolador não virá. Porque o Consolador quer dizer, a palavra grega significa paráclito. E a palavra paráclito não tem tradução para ela, que ela significa advogado, intercessor, consolador. Ele é o
Paráclito divino, amém? Ele advoga, ele intercede, ele consola. Como advogado, ele foi no tribunal e me defendeu. Ele foi o meu juiz que me deu libertação. Ele é meu consolador, porque eu tenho consolo na alma, porque eu sei que este corpo vai apodrecer, mas a minha alma tem um corpo esperando. É assim que você deve crer. Não importa se os vermes comam a minha carne, não importa se amanhã essa morto apodrecido, eu sei que São João 14 é real. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você tem uma casa lá? Então tem que ter um morador para ir para lá. E só vai ocupar aquela casa quem tem o Espírito Santo. Bem, vamos lá. Ah, meu Deus. Agora, as obras que eu faço, as fareis. Não outra obra, mas Deus deseja dizer ou trazer o Espírito Santo em você para continuar a mesma obra que ele estava fazendo em Cristo. É só isso. Você pode receber isso, estou falando aqui? Você pode crer nisto? Você quer que eu repita isto? Elias sabia que ele era Elias. Elias não aventurou dizendo assim, olha, que os céus não chova, que orvalho não caia, enquanto durar a minha profecia. Até que eu chame por chuva e orvalho. Ele não estava com brincadeira. A partir daquela hora não caiu mais uma gota de chuva, e nem uma gota de orvalho. E Deus pega o seu homem e leva lá onde tinha água, onde tinha um corvo para levar comida para ele. Mas um dia Deus faz o riacho secar e o corvo não voltou. Disse, levanta agora, Elias. Acabou seu ministério aqui. Ele não insistiu em ficar lá, né? O corvo não apareceu. O riacho de secou. E agora? O que estou fazendo aqui? Ele não insistiu. Ele levantou e saiu. E Deus levou Elias na casa de uma igreja eleita. Amém? Quando secou o seu riacho lá, quando a coisa acabou lá no mundo para você, quando a sua religião velha foi embora, quando a sua denominação saiu, você então esperava por Elias, tinha um pouco de azeite aí, e você não sabia como multiplicar esse azeite, você não sabia como fazer essa farinha ser multiplicada, mas quando o homem levantou e veio e desceu na porta da sua casa e disse, olha, agora eu vou multiplicar esta palavra, eu vou multiplicar este azeite, amém, e você não vai morrer de fome, aleluia, tem pão na mesa, tem água da vida nesta noite. É isso, exatamente isso. Se Elias não foi na sua casa, a situação sua não é boa. Mas se ele foi lá, tem azeite, tem farinha. Misture os dois. Pega o azeite e a farinha. Pega o Espírito e a palavra e misture, e você vai ver o resultado que você vai ter. Vai ter pão da vida, pão da vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mistura a farinha com azeite. Mistura a revelação com a palavra. E você vai ver se a fome vai acabar ou não vai. Amém. Vou repetir isso aqui. Daí para pregar uns 10 anos aqui. Ele disse, a obra não era tão necessária nos dias assim. As obras que eu faço, também as fareis. Não outra obra,
Mas Deus deseja trazer o Espírito Santo em você para continuar a mesma obra que Ele estava fazendo em Cristo. Olha, você, a expressão você é só para expressar a palavra. Se não crê nisso, você é o incrédulo. Você está morto. Morto. Se você não crê nisso aqui, isso não é fantasia, minha gente. O evangelho não é pregado apenas com palavras, mas espírito e vida. Poder. Ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, para esta obra que eu estou fazendo continuar. Aí chega 2 homens na porta de uma igreja chamada Formosa e tinha um paralítico de nascença. Aqueles homens ouviram isso. Então nós vamos realmente fazer isto aqui, porque sabemos, nós não temos dúvidas que recebemos o Espírito Santo. Nós não temos dúvida não. Nós temos. Lá no cenáculo, eu saí na rua e eu preguei, falei na minha língua, mas todas as nações entenderam que Deus deu interpretação para eles. Pedro falou no Galileu, ele era galileu, falou a língua galileu, falou o hebreu. Mas quem ouvia de outras nações recebia na língua da nação deles. Não são todos esses galileus, não são todos esses aqui galileus? Como ouvimos em nossa própria língua? Que ela era idioma. E vou dizer mais, quando Pedro foi levado na casa de Cornélio, tem uma citação aqui. Ó. Eu quero ler isso com vocês. Vocês estão sabendo que lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja recebeu o Espírito Santo, eles falaram em línguas, idiomas. Amém? Mas sabe o que Deus fez? Deus repetiu aquilo. Capítulo 10 de Atos, bem no finzinho do capítulo, 47, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. O que Pedro disse? Veja bem, escute bem isso. Porque, é o 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados, estes que como nós também receberam o Espírito Santo? Eles foram na casa de um homem romano. Eles foram na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, era romano. E quando chegou lá, eles começaram a falar em línguas e Deus repetiu. Ele começou a entender novamente. Olha, a mesma coisa que aconteceu há dias atrás conosco. Eles não sabem o hebreu, mas eles estão falando perfeitamente o hebreu que eu estou entendendo. Repetindo a língua do Pentecostes. Deus repetindo isto aqui na casa de Cornélio. Então Pedro disse, olha, batize essa gente no nome do Senhor Jesus Cristo, que eles receberam a mesma coisa que nós recebemos uns dias atrás. E eles estavam falando em línguas. Não em línguas em mistério. Falando línguas que os que estavam ali entenderam o que estavam falando, e quando eles não falavam a língua deles. Amém? Deus repetindo isto. Se Deus repetiu lá, na casa de Cornélio, repetiu nas eras primitivas, Deus repete todo o tempo que ele for chamado em cena, que tem um povo preparado para receber. Agora, a obra não era necessária no dia de Lutero, aquela era a igreja de Deus. Não foi, e não foi, a não ser um pouquinho mais nos dias de Wesley, por causa do mundo. A Bíblia diz, ficaria mais fraco, mais sábio, mais ímpio, o tempo todo. O mundo está ficando mais ímpio, todo o tempo. Sabemos disso.
Ora, o homem faz coisas hoje que há 100 anos atrás você não pensaria que haveria seres humanos tão cruéis, mas mais pecaminosos o tempo todo. E o iníquo fará o mal o tempo todo, diz as Escrituras. Mais e mais. Então o Espírito Santo tem movido. Havia apenas um pequeno fôlego com Lutero. Lutero foi um pequeno fôlego. Entenderam? Deixa eu mostrar isso bem claro para vocês. Lutero foi um pequeno fôlego. Bem, então, não era a vida completa. Uma pequena parte da vida de Cristo, era só justificação. O Wesley, um sopro mais forte. Pentecoste, o sopro do Espírito se tornando o mesmo. Pentecostes, ou seja, Lutero, um pequeno sopro disto, com Wesley, um sopro mais forte disto, com o Pentecostes. Agora, o sopro do Espírito tem se tornado o mesmo. Ela está se unindo, trazendo aquele mesmo sopro poderoso do Espírito Santo, como ele fez lá atrás, manifestando as mesmas obras que ele fez lá atrás. Tem sido manifestado exatamente hoje a mesma coisa. Jesus disse: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer, a não ser que ele veja o Pai fazendo primeiro. O que o Pai faz, ele mostra ao Filho. O Pai habita em mim, ele faz as obras. E Jesus disse que ele estaria conosco, em nós, até o fim das eras. Agora, veja o que o profeta está tentando dizer. Lutero era justificação, um pequeno sopro. Wesley, um pouco mais, porque chegou à santificação. Pentecoste, um pouco mais, porque chegou nos dons. Mas você tem que entender que não era a totalidade. Que ninguém teve a palavra completa. O Wesley não teve, Lutero não teve, os pentecostais não tiveram a palavra completa. Porque estes homens, eles eram reformadores. Não tinha profeta naquele tempo para abrir a palavra. Mas as Escrituras apontavam que nos dias da voz do sétimo anjo, ele tomaria toda esta palavra, todo o mistério seria revelado. Aí ele fala, agora não é mais um sopro, e o Espírito se tornou o mesmo. Aí que ele está dizendo, veja bem, a criança está no ventre, está o coração batendo, respira porque a mãe está viva, se a mãe morreu, a criança morre, e assim por diante. Mas um dia, essa criança tem que nascer, e quando ela nascer, a vida não vai ser mais da mãe, a vida vai ser da própria criança que nasceu. Quando então o profeta trouxe a mensagem, não era mais a criança no ventre, que estava anunciando que a mulher ia dar à luz. Esta criança nasceu e a vida entrou na igreja. Esta igreja e Cristo é a mesma peça, porque essa criança nasceu, ela tem vida própria agora. Agora respira o fôlego, é o Espírito vivendo na igreja para repetir as mesmas obras do Senhor Jesus. Olha, a mulher samaritana deve ter dado uns 2 minutos para Deus mudar a vida dela. O Senhor pediu água para ela,
Ela disse, como que pede água para mim? Eu sou uma samaritana e você é um judeu. Ele disse, se você soubesse quem fala contigo, você pediria, e ele te daria água, que você não voltaria mais aqui a apanhar novamente, não teria mais sede. Ela disse, como o senhor vai tirar água? O poço é fundo e não vejo, tem um balde, uma corda para lançar o balde e tirar. Ele disse, vá na sua casa e chame o seu marido, que você vai ver que eu tiro água daqui. A mulher disse, eu não tenho marido. Aí começou a entrar do outro lado da coisa. Ah, você não tem? Já tiveste 5. E o que está contigo agora não é o seu também. Aquilo foi uns 3 ou 5 minutos para aquela vida incendiar. Ela dizer, ela não foi ao sacerdote, ela não foi conferir com nada. Ela disse, eu encontrei o Cristo que os profetas falaram. Em 5 minutos, a samaritana viu a palavra em carne. Amém? Porque a palavra revelou o que estava escondido no seu coração. Então, 5 minutos foi o tempo todo para mudar a vida dela, ela ser transformada. Mas às vezes tem uma pessoa há 10 anos na igreja que não mudou ainda. Ela foi só uns 5 minutos. Pedro só ouviu isso assim. Olha, o seu nome é Simão. E você é filho de Jonas. E você não vai chamar mais Simão. Vou mudar o seu nome para Pedro. Foi tudo isso que ele queria ouvir. Porque a semente estava ali esperando pela água. A semente estava ali clamando por água. Clamando pelo Messias, clamando pela palavra. A mulher samaritana estava clamando por aquilo, clamando pela palavra. Natanael ouviu isso. Olha, Natanael, ontem, quando eu falava com o Felipe, você estava aqui nesta árvore, debaixo dessa árvore orando. E você é um israelita, que não há tolo, que você não é um falso judeu. Você é um verdadeiro judeu, um homem verdadeiro, tem um caráter excelente. Ele diz, como ele pode saber que ontem eu orava aqui? Aí ele diz, Deus meu, Senhor meu, Tu és Jeová, Tu és o Rei de Israel. Foi só este tempo o suficiente para aquele homem, Natanael, crer que ali estava o Messias. Mas nós temos toda a Bíblia revelada, nós temos mistérios abertos, temos esta Bíblia em nossa mão, esta mensagem revelando a Bíblia, para dizer para você quem você é. Para mostrar que você está aqui, não é uma casualidade que você aceitou esta mensagem. Porque Deus sabia que tinha uma semente, e a luz tinha que atingir a semente, a água tinha que cair na semente, e a semente sair para fora e dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém? A vida daquela semente recebeu agora a palavra, ela tem vida, é a vida dele vivendo na igreja. Amém? A vida, a luz eterna, água da vida, a palavra, atingiu a semente. Quando ela brotou, essa semente era como? Da mesma espécie. Cada semente produz conforme a sua espécie. E essa espécie que a mensagem produziu no seu coração é a mesma espécie daquele que estava ressuscitado no 3º dia. Vida eterna. E ele mesmo, 3 dias, saiu da sepultura. 40 dias foi assunto ao céu. 50 dias ele estava de volta. Agora a igreja realizava as mesmas obras que ele realizou, porque o mesmo Espírito, a mesma vida que estava nele, a mesma vida que viveu em Cristo, agora vivia na sua igreja. A mesma vida veio agora nesse tempo e abriu os mistérios, revelou a palavra. Então, se você tem um clamor por esta vida, se você deseja esse Espírito que estava em Pedro, que estava no Senhor Jesus, estava o William Branham,
Ele é disponível para você. Se você crê que realmente Deus te chamou para isso, não para ser uma coisa oca vazia, mas para encher cada fibra do seu corpo. Encher cada pedacinho do seu corpo que está vazio, selar com o Espírito Santo. Pegar essa madeira de gofer, pegar essa madeira oca e começar a colocar betume nela, começar a pôr a palavra nela, começar a pôr a vida dele nela, até que ela fica cheia, e não tem uma aresta do seu corpo que não seja Jesus Cristo. Amém. Se a arca foi betumada e não ficou uma aresta, então é este corpo aqui, esta alma que recebe a palavra, não fica sequer uma pequena brecha que não seja cheia de virtude do poder do Espírito Santo. E quando você falar, você esteja certo que não é você que fala, mas o Senhor que está aí, que gerou, que fez a semente brotar, é Ele que fala. Amém?